Salve galera! Então esse aqui é o vídeo sobre a experiência 8, onde eu vou apresentar a teoria um pouco e os métodos que a gente vai usar nessa experiência, uma pequena introdução. Nos demais vídeos vocês vão ver em detalhe a montagem experimental e a tomada de dados. Então aqui eu vou dar só uma visão geral da coisa para vocês se situarem. Nessa experiência vai ser a primeira experiência do curso, da disciplina, onde a gente vai observar efeitos do campo magnético num circuito, né? Você sabe que quando um fio é percorrido por uma corrente, esse fio gera campo magnético em torno dele. Mas nos circuitos que a gente montou até agora, esse campo magnético não faz grande diferença nos nossos modelos, nos fenômenos que a gente quis observar até agora, né? A partir de agora, a gente vai ver um efeito disso. E na próxima experiência, que é numerada como experiência 7, a gente também vai ver efeito disso. Aqui a gente tem dois circuitos, na verdade. Um circuito que é composto das bobinas de Helmholtz, que são essas duas grandes bobinas de cobre que vocês veem aí na imagem. Elas vão estar conectadas a uma fonte de tensão, então vai estar uma corrente passando por elas. O outro circuito, que está aí imerso nessa região das bobinas, mas está separado eletricamente, ou seja, não tem conexão elétrica de fios, é esse da espira, é uma espirazinha de 3 voltas que vocês veem aí no meio, está suspensa no interior das bobinas de Helmholtz, e ela também vai estar com a fonte de tensão, gerando uma corrente dentro dela. A gente vai estar interessado em ver essa espira suspensa girando por causa do torque magnético gerado pelas bobinas. Essas bobinas elas têm a função de gerar um campo magnético constante ali numa região ali próximo do centro delas. Então vocês veem aí um gráfico em azul que mostra o campo magnético gerado ao longo, né? Na verdade é o módulo do campo magnético gerado ao longo do eixo que une imaginariamente aí as bobinas, né? E para que esse campo seja constante, ou pelo menos aproximadamente constante nessa região central, a distância entre as bobinas tem que ser igual ao raio de cada uma delas. Então R é o raio das bobinas, e R também tem que ser a distância entre elas. Se a gente tem essa configuração e faz uma corrente percorrer essas bobinas, então o campo vai ser constante. Então elas têm a função exclusiva de gerar um campo constante. Se a gente colocasse um ímã, o campo seria muito concentrado perto dos polos, ia diminuir a intensidade longe dos polos, e ele não ia ser constante. Mas com essa configuração, essa é a forma mais simples que tem de fazer um campo constante. Então, dentro desse campo constante, a gente vai colocar uma espira, dentro da qual vai estar passando uma corrente. Então, imagine que eu tenho espira metálica e uma corrente girando no sentido anti-horário, como está aí desenhado, né? E agora imagine que a gente tem um campo magnético, esse gerado externamente pelas bobinas. E o que a gente quer ver é o efeito que isso tem numa carga. Uma carga que faz parte dessa corrente elétrica que está circulando na espira. Então essa carga vai ter uma velocidade. E a gente sabe que cargas paradas não sentem efeito de campo magnético, né? Somente cargas em movimento é que vão sentir alguma força magnética. E essa força magnética ela é igual, né, vetorialmente a carga, o valor da carga elétrica dessa partícula multiplicado pelo produto vetorial entre sua velocidade e o campo a que essa partícula está submetida. Então, se a gente olhar para o produto vetorial entre esse vetor V e o campo B, que está aí na tela, que é esse campo externo, a gente vê que a força está entrando na tela. Esse X aí representa isso, é um vetor entrando na tela. Então imagine que essa parte aí da espira vai sofrer uma força nessa direção aí e nesse sentido. Agora, do outro lado da espira vai ter uma carga se movimentando com a velocidade oposta. O campo é o mesmo e a velocidade é oposta.
Então, nesse caso, a força ela vai estar saindo do papel, no caso da tela. E isso tem um efeito líquido que é que a espira vai girar. Então, se a gente coloca uma espira dessa, né, onde tem uma corrente aí sendo percorrida, e coloca ali dentro de uma região onde tem campo magnético, essa espira tende a girar. Ela vai sofrer um torque, né, uma força F que vai, que multiplicada pelo raio da espira, né, vai ter um torque. E aí é possível até calcular esse torque integrando sobre todas as partes da espira. Se a gente fizer essa conta aí, a gente acaba caindo num conceito de momento de dipolo magnético. Vamos ver o que ele é aqui. Então vamos pegar a mesma espira, mesma corrente elétrica, a gente vai considerar que ela tem um momento de dipolo magnético. Já vou entrar no que é isso, né? Mas basicamente isso significa que ela pode agir como um ímã. A parte da frente aí da espira, que está virada para a gente, é como se fosse o polo norte, e a parte de trás dela é o polo sul. E tem campo saindo dela e entrando por baixo, né? Então esse momento de dipolo, submetido a um campo, vai sofrer um torque. E esse torque ele tem que ser calculado como produto vetorial entre M e B. Então, pela regra da mão direita, se a gente pegar esse vetor M saindo da tela e o vetor B apontando para a direita, o produto vetorial entre eles tem que ser um vetor apontando para cima. Então, o torque aponta para cima. Isso significa que a espira vai girar. Então, são duas formas de ver a coisa, né? Duas interpretações diferentes. Uma observando a carga, né, em cada ponto da espira, e outra simplesmente pensando na espira como um todo, que tem um momento de dipolo magnético. Então a gente vai usar essa segunda forma de ver as coisas. Então vamos aprofundar um pouco essa análise e ver o que é cada um dessas grandezas. Então a gente tem aqui os eixos x, y e z, só para a gente se situar, formam um sistema de coordenadas. O momento de dipolo magnético ele então aponta na direção z, e ele, isso é importante, né, o módulo dele é a corrente elétrica que passa na espira vezes a área da espira. A área da espira não é a área de seção transversal do fio, mas é a área desse círculo aí que a espira descreve, né? Então, A maiúsculo seria igual a π vezes A minúsculo ao quadrado, onde A, a gente está chamando A aqui, o raio da espira, o raio desse círculo aí. O vetor B, ele é constante nessa região, então ele é o módulo dele B vezes o versor x. E se a gente fizer a conta, então, de quanto vale tal, esse torque, o produto vetorial vai ser BIA, né? B vezes I vezes A, e apontando na direção Y, porque Z vetorial x é igual a Y. Então vejam que aqui nessa experiência a gente vai tratar da interação entre dois circuitos, um que é feito pelas bobinas e outro que é feito pela espira. Esses dois circuitos ligados em fontes elétricas, eles vão gerar um movimento da espira. Então a gente vai ver um exemplo aí de conversão de energia elétrica em energia mecânica. O contrário, né, é o que acontece no gerador, quando você transforma energia mecânica em energia elétrica, aqueles geradores elétricos, que estão tão presentes no nosso dia a dia e que movem, né, a nossa sociedade, que dão energia à nossa sociedade. Então, olhando um pouquinho mais em detalhe o que esse tal igual a M vetorial B significa, vamos agora observar essa espira, né, no caso tem uma espira de 3 voltas aí representada, que é por onde a gente vai começar a experiência, a gente está olhando ela de cima. Então, imagine que o campo magnético agora está no plano, né, da tela e que a espira está perpendicular ao plano da tela. Então, a gente está olhando ela de cima. Então, vocês veem que na parte inferior, aqui tem a corrente saindo da tela e na parte superior tem corrente entrando na tela.
Então, essa é como se fosse cortes dos fios, né? E a gente vê qual é o sentido da corrente nessas seções transversais. O momento de dipolo magnético ele é perpendicular ao plano da espira. E ele forma um ângulo, ele pode formar um ângulo com um campo magnético chamado θ. Esse θ pode ser zero, né? Ou pode ser 90 graus. E a gente vai estudar, inclusive, a dependência do torque com esse ângulo θ. Espera-se que o torque ele seja proporcional ao seno de θ. Porque o módulo de m vetorial b é mb seno de θ. Então, θ é o ângulo formado entre os vetores m e b, dipolo magnético da espira e campo magnético externo. E para fazer essa avaliação, então a gente vai ter, como eu já mencionei, né, duas bobinas de Helmholtz conectadas e elas vão ter que estar em série e próximas uma da outra, de maneira que entre elas gere-se um campo magnético constante e essa espira móvel vai ser introduzida entre as duas bobinas de Helmholtz nessa região de campo magnético e é aí que ela vai sofrer esse torque. Você vê que isso aqui é uma simplificação, né, é um esquemático do que vai ser essa experiência. Então, B gerado pelas bobinas, M, propriedade da espira, a gente vai avaliar o torque como sendo M vetorial B. Numa foto da experiência, a gente tem aqui na parte superior, acima das bobinas, uma espécie de dinamômetro circular, né? Ele vai medir uma força de torção, na verdade, né? E o fabricante ele fez essa balança de torção de maneira que a força que a gente mede aí, multiplicada pelo diâmetro da espira móvel, vai dar o torque. Então a gente vai, sempre que quiser calcular o torque, vai ter que observar qual é a força que essa balança mede e multiplicar pelo diâmetro da espira em questão. Basicamente é isso que eu tinha para falar. Para mais detalhes, fiquem ligados aí nos próximos vídeos, onde eu mostro a própria montagem experimental e os detalhes das medidas. Falou, um abraço.